Você sabe o que acontece quando Bob Esponja dá de cara com aliens? Já abordamos o tema dos aliens na nova temporada de Bob Esponja, mas nesse caso aqui é um clássico que tem muitas coisas em jogo. Além de ser um dos episódios mais estranhos de Bob Esponja, ele esconde um mistério muito mais sombrio do que você imagina. O que começa com um dia comum de brincadeiras com as águas-vivas na fenda do biquíni, logo se transforma em um enigma que não conseguimos deixar de tentar entender. Algo estranho está acontecendo nas profundezas da fenda do biquíni e você vai perceber que a verdadeira história está escondida nas entrelinhas. O começo do pesadelo. O episódio em questão é o Planeta das Águas Vivas. Ele começa de uma forma inocente. Bob Esponja e Patrick estão no campo de águas vivas tentando pegar algumas. Nada fora do comum até o momento. Mas, de repente, a câmera foca em um detalhe. Uma caverna sombria ao fundo, com algo ou alguém observando. A sensação de que algo não está certo começa a se instalar e aí a tensão cresce. Bob Esponja, como sempre, está em sua rotineira busca de diversão. Mas o que ele não sabe é que algo extraterrestre está à sua espreita. Uma criatura verde pegajosa com olhos vazios aparece e começa a capturar as águas-vivas. Ela engole as águas-vivas e depois disso transforma-as. Quando ela cospe de volta, não é apenas uma água-viva, mas um clone com a mesma aparência, só que com olhos negros e vazios, sem expressão e sem som. Então ela começa a criar mais e mais clones. O pesadelo está apenas começando. Aqui podemos ver uma ameaça iminente, que pode pôr em risco tanto a brincadeira dos dois amigos, como toda a população da cidade. A clonagem e a invasão. A partir daqui, as coisas começam a ficar muito estranhas. Patrick, que adormeceu em uma pedra, é envolvido por um dos clones e, como um vírus, ele se multiplica. Um clone de Patrick surge com a mesma aparência, mas com um detalhe crucial: ele tem os olhos vazios e está mudo. Nesse momento, estamos vendo a primeira substituição real de um cidadão. Patrick foi levado e substituído sem que ninguém percebesse. O clone começa a agir como se nada tivesse acontecido e Bob Esponja, de forma inocente, nem percebe o ocorrido. Agora, o plano dos clones é claro: substituir todos os habitantes da fenda do biquíni, uma pessoa de cada vez, durante o sono. A invasão então começa de fato. Eles deixam uma água-viva na casa de Lula Molusco e então o processo é repetido. O verdadeiro Lula Molusco desaparece e é substituído por um clone frio, verde e vazio. Pouco a pouco a cidade começa a ser tomada e Bob Esponja, ainda sem perceber, vai para casa apenas descansar. Mas ao lado dele surge um clone de água viva. Bob Esponja apenas não sofre a clonagem, pois ele é salvo pela sua insônia e na sequência, sem querer, ele acaba acertando pipoca no invasor que se engasga. Aqui temos a visão que o plano é substituir os habitantes, mas algo ainda não fica claro. Por qual motivo? Eles vão tomar a cidade ou tem algo mais obscuro em mente? A surpresa inesperada. Mas, como qualquer boa história de invasão, há uma fraqueza, algo que pode destruir a ameaça. E para essas criaturas, essa fraqueza é a maionese. Sabe quando você acha que está assistindo algo simples e de repente percebe que algo maior está sendo revelado? Então, um pote de Hellmann's é a chave para tudo. O que acontece aqui é que vemos a maioria dos clientes do Siri Cascudo pedirem seu lanche sem maionese. Os clones começam a seguir esse padrão. Só que um peixe que ainda não está transformado pede um lanche com maionese extra. Então o Sr. Siriguejo diz que está ficando sem maionese. E na sequência ele infecta o peixe com esse vírus alienígena. Bob Esponja acaba indo ao freezer para tentar ver essa questão da maionese. E ele encontra um estoque cheio. Então essa mentira de Sr. Siriguejo é um grande indicativo de que ele não é o verdadeiro. E o que temos aqui é uma manipulação silenciosa acontecendo bem debaixo do nosso nariz, ou do de Bob Esponja. Não é apenas a maionese que está envolvida aqui, mas uma verdadeira invasão. E não apenas sobre substituir pessoas, é sobre mudar a cidade de dentro para fora, começando com seus alimentos e suas preferências alimentares juntos com seu exército de clones. O confronto final. Bob Esponja se alia a Sandy,
que tinha detectado esses comportamentos fora do comum e percebido o que estava acontecendo. Eles se disfarçam de clones, tentando enganar os invasores, e é nesse momento que a história toma uma virada surpreendente. Quando a maionese é usada como uma arma, os clones começam a derreter, então vemos que eles não são invencíveis. Isso é um ponto crucial, já que a maionese é a chave. Só que, por que maionese? A resposta ela é simples. Na composição da maionese, ela possui vinagre, um ingrediente que é um remédio natural contra o veneno de águas-vivas. Aparentemente, essas criaturas alienígenas compartilham algum tipo de DNA de águas-vivas. Então essa relação biológica faz com que o vinagre seja um elemento capaz de destruí-las. E é isso que acontece. O confronto final chega no seu ápice quando o calor derrete a maionese e a gosma verde, que representa o líder dessa raça alienígena, é finalmente destruída. Mas mesmo assim, a sensação é de que algo está de forma permanente errada. A teoria do que realmente aconteceu. Aqui está o grande ponto de virada. O que parece ser uma vitória no final do episódio, que foi a destruição dos clones e a libertação da Fenda do Bikini, na verdade não é o fim, porque no fim vemos Sr. Sirigueijo vendendo a gosma verde restante como uma novidade no cardápio do Siri Cascudo. E ninguém questiona, nem Bob Esponja, nem Sandy, nenhum dos habitantes da cidade. Eles apenas aceitam isso sem pensar, o que é realmente assustador. A invasão não acabou, ela apenas mudou de forma. O que parecia ser uma luta contra alienígenas termina sendo uma adaptação, uma infiltração silenciosa, uma manipulação dos hábitos alimentares da cidade. Agora, a maionese é o único inimigo real das medusas, só que ela acaba sendo rejeitada por muitos, e não são apenas os clones. Esse comportamento começa a ser comum nos habitantes da Fenda do Bikini. Aparentemente eles criaram um padrão de aversão à maionese. Para entender isso, vamos dar um passo para trás. O que tudo isso significa? A invasão das águas-vivas não foi derrotada, mas sim transformada. Os clones, em sua essência, não eram invasores comuns. Eles estavam programando a cidade, mudando seus comportamentos e hábitos. Não sendo uma guerra direta, mas com uma infiltração silenciosa. O objetivo parecia ser simples: se infiltrar no sistema, fazer com que as pessoas consumissem a gosma verde, sem sequer perceber que era de origem alienígena. Foi uma alteração sutil, mas poderosa, como um vírus que muda o comportamento de dentro para fora. Isso não é uma coincidência. Pode ser que o que vimos foi apenas uma fase inicial de algo ainda maior. Eu acredito que esse era o plano principal deles. O objetivo de infectar, mudar os gostos, tirarem a maionese como alimento comum usado por eles e substituir pela gosma verde. Só que tudo isso com o intuito de que eles forneçam esse alimento, já que vem dessa origem alienígena. Eles sendo os únicos capazes de fornecer esse alimento. E isso acaba gerando uma espécie de dependência por parte dos habitantes junto com essa raça alienígena. Então, basicamente, os alienígenas não foram derrotados, eles mudaram de forma, se adaptaram e agora estão no controle de uma parte significativa da cidade, e o mais assustador de tudo é que a população nem percebeu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero ouvir de você qual a sua opinião sobre essa teoria, e será que esse episódio é o começo de algo ainda mais sinistro? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Temos um outro vídeo falando de alienígenas, só que na nova temporada de Bob Esponja. Deem uma olhada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!